Olá. 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 Que olá, Maria. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe um formato de vídeo um pouquinho diferente do normal. Eu espero que vocês gostem e que vocês apreciem esse conteúdo. Eu escolhi falar sobre um jogo que, em particular, eu gostei muito. E gosto muito até hoje. E o jogo em si tadadam, é Undertale. Eu acho que eu falei certo. É um jogo que possui artes lindas, uma trilha sonora perfeitinha e uma história gostosinha para se jogar. E, bom, eu vou falar um pouco sobre ele, sobre o que eu achei, né, como é que ele funciona, sem dar muito spoiler, é claro, né, como nos outros vídeos, mas é isso em geral que eu vou falar. Bom, eu sou a Maria e você está no Clube da Alvorada. Então, bora pro vídeo. Undertale, lançado em 15 de setembro de 2015. Por que eu gosto tanto desse jogo? Eu anotei alguns pontos específicos que eu vou falar sobre ele que eu acho interessante comentar sobre. Por exemplo, um deles, as músicas. A trilha de Undertale é muito boa. Acho que é a trilha que fala? Bom, as musiquinhas. Mistura aquele eletrônico que encaixa muito nas batalhas, em alguns momentos tristes, alguns momentos tensos, imita bem aquele estilo de jogo dos anos 80, sabe? Ainda mais por ter a pixel art, que eu vou falar mais pra frente, mas por pegar essa pegada assim meio antiga, mas misturar com um pouco mais futurista também, e eu acho que fica um negócio muito legal. Tanto que tem umas músicas que, com a história, com tudo que tá acontecendo de fundo, assim, nossa, deixa a experiência muito boa, muito melhor, sabe? Então, por exemplo, tem uma música em específico que ela toca assim no final do jogo, né, quando já tá terminando, que assim, essa música acabou comigo assim de um jeito. Você tem que ser muito pedra pra você não cair um cisco no seu olho, né? Tipo, eu não me aguento, mas nossa, é uma música que você escuta e fala: "Ai, meu Deus, eu passei por tudo isso e agora eu tô aqui". E tu começa a tocar essa música e nossa senhora. Enfim, no geral, acho que o ponto 1 que eu vou falar é sobre as músicas, né? No caso que eu já falei. O segundo ponto é a jogabilidade. O jogo em si, ele consiste em escolhas do jogador, que vai alterar a história e o que você vai vivenciar, assim como os diálogos entre vários NPCs. Então, uma da parte legal que eu acho interessante desse jogo é que realmente o que você vai escolher vai definir o futuro do jogo. O terceiro ponto, mas não menos especial, é o ponto de história. A história do jogo ela é muito envolvente, pelo menos me fez rir em vários momentos, me fez chorar. Tem uma história que tem um significado muito legal por trás também que você pode levar pra vida. A história dos NPCs, os diálogos que você tem com cada um. É uma coisa muito legal, um jogo bonito assim de se ver, sabe? Dá gosto de terminar um jogo, sabe? De jogar várias vezes, que depois eu vou falar mais sobre isso também. E o quarto ponto, mas não menos importante, é sobre o designer do jogo. É um estilo em pixel art, que traz animações muito bonitinhas, eu acho uma graça, né? E particularmente eu gosto muito. Então eu acho que dá também um a mais pro jogo, né, nesse estilo dele. Fora que nas batalhas, as movimentações são bem feitinhas. Então é um jogo que parece que teve um cuidado bem pra ser feito, sabe? No geral, esses foram os 4 pontos que eu quis trazer do porquê que eu gostei tanto desse jogo. Agora, eu vou falar um pouquinho, um resuminho assim da história dele, não dando muito spoiler, né, pra você poder jogar também, ter a mesma experiência que eu, que eu caí nesse jogo sem saber nada, não sabia da história, tanto que a minha vontade de jogar veio por um outro vídeo que eu assisti, que foi de uma música, que eu falei, não vou nem terminar essa música porque eu não quero spoiler, eu vou jogar esse jogo. Então, eu fui saber sem nada, e eu acho mais legal assim, porque daí você não recebe um spoiler, né? Fora que continua uma experiência única. É a sua primeira experiência com o jogo. Voltando pro ponto da história. A história em si é de que a gente, né, o jogador, vai controlar uma criança humana, que ela cai, né, em uma caverna, assim, num buraco, que leva ela para um lugar totalmente isolado, né, da parte de cima da Terra, né, e que é separado por uma barreira mágica, que impede as coisas de saírem, né? Então, aí que começa a nossa história. A gente começa a caminhar lá dentro, a gente encontra uma das primeiras criaturas, que, se eu não me engano, que é apresentado pra gente no jogo, que é uma flor dourada, com aquele meio sorrisinho. Ah, essa flor, meu. Ai, eu não vou nem falar nada, porque me dá coisa até de lembrar dessa coisa.
Mas enfim, também não posso falar muita coisa. É, que, assim, ela já começa falando assim, o seguinte, que é aquele famoso logo, né, que eu acho que muita gente deve ter ouvido, que é, bom, é matar ou morrer, e, tipo, ela tenta atacar a gente, e daí a gente é salvo por outra criatura, e aí sim que começa a nossa jornada. Uma jornada pra gente tentar encontrar um caminho pra sair desse mundo e voltar pra nossa casa. No geral, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho só da história, porque realmente eu não vou contar muita coisa. Não adianta vocês falarem, eu não vou contar. Bom, agora voltando para outra coisa como que funciona o jogo. O jogo ele consiste em escolhas, né? Como eu tinha falado antes, que vão determinar para qual a história do personagem tipo vai trilhar, né? Qual caminho que vai seguir. Existem vários finais, como sendo um final pacifista, outro num modo genocida e além de vários outros finais neutros. Então tem muita rota que você pode pegar. Tem muita opção que, fazendo a escolha às vezes com um personagem, você vai levar para outro caminho, um NPC, e muita coisa pode acontecer. Tive uma experiência, né, agora contando um pouco da minha experiência com o jogo pela primeira vez. Assim, eu não sabia que, tipo, tinha esses modos diferentes, que era o modo pacifista, genocida. Eu sabia que, tipo, não, né, não mentindo assim, eu sabia que pra você fazer o modo tranquilo, o modo de paz, você não podia matar ninguém. Tipo, é um jogo que você ia tudo na base do diálogo, que depois eu vou falar até como é que funciona um pouco o jogo. Então eu comecei e falei, tá, não vou matar, né, vou lá, vou fazer minha rota pacifista, isso aí, né. Só que eu comecei e assim, na minha cabeça, eu podia matar os NPCs que não eram os principais da história, porque tem os NPCs secundários e tem daí depois os secundários que são uns bichinhos, assim, que você pode conversar, né, pode lidar com eles também, mas que não são os NPCs protagonistas, assim, sabe? Que eu falei, não, então é só eu não matar aqueles protagonistas e vou matar os pequenininhos, e fechou. E eu fiz o jogo assim. Tanto que o meu final foi de uma. A primeira vez que eu joguei foi de uma. Da rota neutra. Porque eu não peguei muita coisa por conta disso, porque, como eu falei, com algumas escolhas que você faz, altera com os NPCs principais, ainda mais na parte de matar, assim, os outros bonequinhos. Então, acaba alterando. Então, eu acabei pegando um final neutro, que depois eu refiz. Aí sim, eu fiz a rota pacifista. Que é a pacifista, sim, no geral, você não pode matar nenhum personagem, como eu tinha falado antes. É tudo as lutas na base do diálogo e da esquiva e da defesa, nada de ataque. Se você matar um personagem que seja, você já sai dessa rota pacifista que vai alterar tudo no futuro pra você no jogo. Então, eu recomendo, né, se você quer fazer essa rota, começar de novo, porque não vai dar pra mudar futuramente. O outro modo, que é o modo genocida, esse é o modo que você taca, né, taca tudo assim, e vou sair matando geral. Então é um modo que também altera na história, você tem um outro final, acontecem outras coisas na história que muda completamente. Com isso também, né, na funcionalidade do jogo, também entram duas outras coisas que a gente leva assim no decorrer, que é o love, que é uma coisa que você precisa para crescer o seu XP e ficar mais forte, né? E também a determinação. A determinação não é nada mais nada menos que a sua própria determinação para terminar o jogo, porque toda vez que você morre, você tem que recomeçar aquela parte. Então, olha, eu precisei de muita determinação, porque assim, na minha opinião, pra mim, pelo menos, parecia mais fácil você sair, tipo, não quero resolver no diálogo, vou matar e vou passar. Tipo, é mais simples, ainda mais com os personagens que não são os NPCs principais, eles aparecem quase toda hora. Então você tem que ter uma paciência muito grande pra você resolver no diálogo. E, tipo, você tem que resolver no diálogo, você tem que ficar só esquivando. Se você morre, você tem que começar tudo de novo, do ponto que você salvou. Enfim, é um sofrimento, assim, mas que no final vale a pena. Então você tem que manter mesmo uma determinação no jogo. Mas como eu falei, depois, né, eu não cheguei a jogar o modo genocida, mas eu sei que no modo genocida, quando você enfrenta principalmente os personagens, os NPCs, que são os principais, é muito difícil. Que daí eles estão num outro nível, que daí, né, eles também querem matar você e acontece tudo isso. Enfim, mas tem os dois lados da moeda, né? Aproveitando e pegando o gancho pros NPCs, para esses personagens. Falando um pouquinho sobre eles. Tem alguns, como eu falei, que são os NPCs mais marcantes do jogo,
que em alguns, em exemplo, assim, é a Toriel, que é o primeiro personagem que você conhece. Daí tem o Senzo, o Papyrus, que são os personagens mais conhecidos pela galera também. E entre muitos outros. E esses sendo, tipo, só os personagens que mais aparecem interagem mais tempo com a nossa protagonista, né? Com o jogador. Nossa, tem muitos outros personagens, outros NPCs que são uns mais aleatórios, assim, mas que são muito legais. Cada um deles tem uma historinha por trás, um diálogo diferente. É muito legal, é muito divertido você ter. Eu, assim, sugiro ter o máximo de interação possível com todos eles, porque cada um deles tem um jeito, uma maneira de agir que é muito legal. Falando também um pouco agora em si das batalhas, entre aspas. Pra mim, eu dividi assim: batalhas físicas, né? Que pra você que é aquilo lá que envolve o love, que vai subir o seu XP, você vai ficar mais forte. Que pra mim, assim, parece uma rota tecnicamente mais rápida, porque você não precisa ficar dialogando, você já vai, já passa assim, principalmente com os NPCs menorzinhos que eu tinha falado antes. E a outra que é na parte defensiva, que você resolve tudo na base do diálogo, e de cura, e de desvio, então nada de golpe, sabe? Que eu, pra mim, achei, tipo, que é a mais demorada, assim, pra terminar, porque às vezes se você erra o diálogo, você morre, você tem que recomeçar o diálogo e tentar resolver, tipo, por que não me ataca, sabe? Não me ataca, você tem que fazer a pessoa desistir de lutar com você. E, tipo, é um pouquinho mais fácil com os personagens que não são os NPCs que estão do seu lado o tempo todo, mas é muito mais difícil com os outros, porque você tem que... Nossa senhora, é tudo um rolê pra você fazer ele não te matar. Porque na visão deles, os humanos são coisas ruins. Então, tipo, é muito difícil, tipo, você impedir de querer que o NPC te ataque. Sabe? Mas você pode conseguir. Eu acredito em você, eu acreditei em mim. Batalhas, no geral, elas sempre são a mesma coisa assim. Como eu falei, ou você ataca ou você desvia. E tem várias opções assim na tela de luta, né? Tem a opção de você ficar se curando, a opção do diálogo, a opção que você vai analisar a situação. Tem alguns itens que você pode usar no jogo também, que podem te ajudar em alguns determinados pontos. Então tem muita coisa legal que você pode fazer, muitas opções de jogo mesmo. E a parte das batalhas é assim, você tem tipo um coraçãozinho vermelho que você tem que ficar esquivando de uns golpes, né, que vem em branco, tem uns golpes que às vezes vem em azul, um pouco diferente, que tem ritmos diferentes, mas em determinado ponto, assim, quando você joga muito, às vezes você pode pegar, é igual os jogos antigos, que você tem que pegar tipo um ritmo assim de plataformas, tipo agora vai vir pra cá, agora vai vir um risquinho de cima, baixo, direita, esquerda, sabe? Então vários comandos assim que você acaba decorando. E alguns que é muito difícil decorar, que é só na base do ódio, assim, pra você passar, mas que é muito legal. Então as batalhas em si, elas são mais em cima disso, né? Claro, as batalhas em diálogo também, mas no geral é assim. E pra finalizar, depois de falar tudo isso sobre Undertale, algumas curiosidades que eu quis trazer. Né? Aqui eu posso falar que tem um pouquinho de spoiler, então eu vou pôr um aviso de spoiler na tela. Né? Que se você já jogou e quiser ver essa parte, se você não jogou, eu não recomendo que veja essa parte. Mas enfim, algumas dessas curiosidades são que Undertale, além de ter toda essa parte, ter a história principal, também tem algumas histórias secundárias, assim, de salas secretas, por exemplo. Que, quer dizer, não posso dizer que é uma história secundária em tanto assim, mas que são diálogos escondidos, alguns personagens que você tem que achar assim mesmo, andar dentro do jogo, porque o jogo é um mapa meio que aberto. Então você pode ir pra muito lugar, voltar pra algum lugar que você vai. Às vezes você vai pra frente, acha um negócio que você tem que liberar lá atrás do jogo, então você tem que voltar um mapa pra trás. É legal também em si. Dá um trabalhinho, mas é muito legal. Então, dentro de quando você faz isso pelo mapa, você acaba encontrando salas secretas. Que tem uma parte que eu encontrei, assim, que foi uma sala secreta, que foi num corredor que eu tinha que passar meio que escuro, assim, e tinha uma sala de gatinhos. São uns gatinhos, assim, uns NPCs, né? Que eles são muito bonitinhos, eles são meio engraçadinhos, assim. Então é uma sala meio escondida, assim, que se eu não estivesse andando pela lateral do mapa, eu não ia achar. Um outro também, tem vários enigmas que você pode acabar que você acabe não resolvendo eles no decorrer do jogo, que eles acabem ficando pra trás, mas que podem liberar outras coisas também. Tipo, tem um enigma, né, da minha experiência, que eu passei o enigma do piano, que você chega num ponto lá que você encontra um piano, que você tem que saber um código pra ele abrir, acho que uma passagem secreta. Eu procurei esse código, mas eu não achei. Acabei terminando o jogo sem achar o código, então eu não sei até hoje o que tem lá dentro. E eu deixei sem olhar também, porque vai que um dia eu jogo de novo, né? E vai que eu descubro. Outras curiosidades também. Por exemplo, uma delas é o quarto do Sans. Sans? Sans? Isso.
que a gente não consegue entrar, mas eu vi que tem uma maneira que dá pra você fazer, que você consegue entrar lá pra ver o que tem lá dentro. Então tem várias coisas escondidas, segredos, e que você pode ficar revirando o mapa inteiro, querer fazer tudo, ou também querer fazer só a história. O jogo te dá essa opção, né, pra caso você queira algo a mais também, se divertir, assim. E no fim, né, depois de falar tudo isso, recomendo o jogo? Recomendo. Acho que você vai se divertir? Bom, eu me diverti. E, no geral, é isso tudo que eu tenho pra falar pra vocês sobre Undertale, sobre o que eu acho, a minha experiência, e sobre o jogo um pouquinho em si também. Bom, gente, esse foi o vídeo, num formato um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre falo, né, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, acho que é assim que fala, pra você saber quando tem vídeo novo. E também pra ajudar, né, o canal a crescer, pra que eu possa estar voltando com mais conteúdo também. E também, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, opiniões também, sobre se você já jogou o jogo, se você tem curiosidade em jogar, sobre também recomendações de jogos pra jogar, de séries, filmes, desenhos, de algo que você queira que eu faça uma resenha sobre o que eu achei também, que eu conheça. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês e tchau!